Olá, nessa aula a gente vai continuar os cálculos que a gente fez na aula passada sobre transformações lineares por imagens, certo? Vou usar um exemplo que a gente já fez, né? E continuar com outro exemplo, que é a operação inversa dessa, na verdade. Então aqui eu tenho a transformação que vai de um espaço de dimensão 3 um espaço de dimensão 4. E aí ele pode ser escrito dessa forma, né? Como sendo um sistema de quatro equações, em termos de x, y e z. Daí eu quero descobrir o núcleo, ok? Ou seja, eu quero saber quais elementos, né, desse espaço R3, tá? Desse espaço, tá? Tá? Nesse espaço R3, que vai no elemento do espaço de quatro dimensões, um vetor zero, né, de quatro coordenadas nulas, né, digamos assim. E aí eu faço esse vetor de quatro dimensões, C0. E eu quero saber quais são os valores de x, y e z. Tá? Isso a gente resolveu. E aí eu tenho esses valores aí que se repetem, né? Tanto na primeira, na segunda, na quarta equação, os resultados são os mesmos. Né? E aí eu obtenho da terceira equação que y é igual a z, e nessas outras, que x é igual a menos y. Daí eu ganho que esse vetor, cuja transformação é zero, vai ser um vetor que satisfaz, cujas componentes satisfazem isso aí. Ou seja, vai ser o menos 1, 1, 1. Né? Então, o espaço vetorial gerado por esse vetorzinho aí, por esse único vetor, essa reta, digamos assim, vai ser o núcleo dessa transformação. Ou seja, como dimensão desse espaço é 1, a nulidade é 1. A imagem, eu calculo, eu vejo quais são os vetores que vão ser gerados a partir dessa transformação. Eu pego o espaço inteiro, R3, e aplico essa transformação e vejo quem é esse resultado, né, que vai ser exatamente a imagem. Então, eu aplico eu tenho esses vetores colunas, né, da transformação, e aí esses elementos, esses colunas aí, vamos voltar para a matriz para entender melhor. Então, se eu pego o vetorzinho 1, 0, 0, aplico essa transformação, eu vou obter exatamente a primeira coluna. Se eu aplico essa transformação no 0, 1, 0, que seria o vetor unitário na direção do y, eu vou obter exatamente a segunda coluna. E se eu faço no 0, 0, 1, eu obtenho exatamente a terceira coluna. Ou seja, é, eu vou ter exatamente esses três vetores aí no espaço de quatro dimensões. Tá? Esse é o resultado, esses vetores é exatamente o resultado dessa transformação nessa base unitária aí. Então, vai ser o espaço gerado por esses três vetores. Veja se é combinação linear desses três vetores. Então, eu faço alfa vezes o primeiro, beta mais beta vezes o segundo, mais gama vezes o terceiro. Eu ganho esse sistema de equações, né? Alfa mais 2 beta menos gama igual a zero. E aí você repara que esse sistema de equações é parecido com o primeiro lá, né? Aquele outro anterior. Aí a gente resolve de forma parecida, né? Então, eu vou ter que alfa vai ser igual a menos beta igual a menos gama. Então, essa é a solução do nosso sistema. E aí, se em particular você escolhe, é, por exemplo, alfa igual a 1, então quer dizer que esses três vetores são linearmente dependentes. A gente pode escolher o C1 e o C2 como base, por exemplo, né? Porque eu posso escrever o, o primeiro vetor, o C1, igual o, o C2 mais o C3. Né? Então, só o C1 e o C2 podem ser a base aí, por exemplo. Por. Exemplo. Daí eu tenho
essa imagem, concluo, né, que vai ser gerada por esses dois vetores, e a dimensão vai ser 2. E como nesse caso é o posto, né, eu vou chamar de posto, que é a dimensão da imagem, mais a nulidade, que é 1, e aí eu chego no resultado do nosso teorema, né, que é a dimensão do espaço de origem, né, que é a dimensão do 3, que é 3, vai ser 2 mais 1. O exemplo 2 a transposta, é a matriz transposta, né, daquele do exemplo anterior. Então, eu vou sair de um espaço de 4 dimensões e ir a um espaço de 3 dimensões. Mesma forma, eu calculo o núcleo, faço essa transformação e no zero, né? Então, tem x mais 2y mais w igual a zero. As outras duas também iguais a zero. E aí, se você subtrai, você soma as últimas equações, você vai ter x mais 2y, z cancela, mais w igual a zero. Se você subtrai as duas últimas equações, você tem 3x, os y cancela, 2z menos 3y igual a zero. Tá? E aí você resolve. Nesse caso, você vai isolar. Você repara que você pode isolar o x e o w, as únicas componentes são diferentes aqui é o y e o z, né? Então você pode isolar o x e o w, tá? E aí passar para o outro lado, você fica que o y e o z são dependentes de x e w. Você ganha que o núcleo aí vai ter duas dimensões, né? Resulta que o núcleo você pode reescrever assim, ó, um elemento qualquer do núcleo, você pode escrever dessa forma aí, né? Porque essa componente y é escrita dessa forma, e o z é dessa forma aí. Substitui aí a componente, o termo y e z, e aí você coloca o x e o w em evidência. Tá? Então você tem um menos meio, menos 3 meio na terceira componente e zero na última, no x. E aí o w só vai aparecer na segunda, terceira e quarta componente. Tá? Menos meio, 3 meio e 1. Então, você escreve dessa forma. Você vê que esses dois vetores aí, que acompanham o x e o w, são os vetores que geram o núcleo. Então, o núcleo é gerado por esses dois vetores. Como eles são independentes entre si, então nós dizemos que a nulidade é igual a 2, né? A dimensão do espaço, desse espaço aí, do núcleo, é 2. Vamos agora no cálculo da imagem. Da mesma forma, a gente vai ver os vetores colunas, né? Da matriz, transformação. E aí você vê se esses vetores são combinações lineares um dos outros. Então, eu parto desses quatro elementos aí, esses quatro vetores colunas, que são os vetores que geram o espaço da imagem, né? E aí você testa a dependência linear deles. Então, nesse caso, você ganha da primeira componente alfa mais 2 beta mais delta igual a zero. Segunda componente, você tem 2 alfa mais beta mais gama menos delta igual a zero. E a terceira componente, né, componente Z, você tem menos alfa mais beta menos gama mais 2 delta igual a zero. Aí você resolve, né? Você vai somar. A primeira equação se repete. Você soma a primeira equação com a segunda equação, você ganha de 3 alfa mais 3 beta mais gama igual a zero, porque o delta cancela, né? Da mesma forma, você vai pegar menos duas vezes a primeira equação, mais três vezes desculpa, menos duas vezes a primeira equação, mais a terceira equação, e aí você tem esse resultado aí, onde também você tem o delta se cancelando. Tá? Aí a gente conclui
E você pode escrever, você pode isolar o gama, né? Como sendo é, menos 3 alfa menos 3 beta. Você vê que essas duas equações são idênticas, né? Essas duas últimas que a gente obteve. Então, você conclui, então, que você pode, o máximo que você pode fazer é isolar o gama e o delta em termos de alfa e beta. Ou seja, novamente, você vai ter duas variáveis livres, ou seja, duas dimensões nesse espaço de imagem aí. Então, você tem, nesse caso, você escolher alfa igual a 1, você vai ter isso aí, né? E no alfa igual a 2, o alfa, o alfa igual a 0 e beta igual a 1, você tem essa outra opção. Então, esse V3 e o V4, essa combinação deles dois, é LI. Tá? Nesse caso aqui, você tem dois vetores LI gerando o espaço imagem, né? Então, esse V3 vai ser esse vetor, vai ser o 0, 0, 1, menos 1, e o V4 é 1, menos 1, 2. Tá? Então, no final, você tem duas dimensões, e essas duas dimensões é exatamente o número que é o posto, né? Que é o posto é a quantidade de dimensões da imagem, que é 2, certo? É isso. Então, no primeiro caso, a gente tinha o núcleo com uma dimensão e a imagem com duas dimensões. E no exemplo 2, a gente tinha os dois, tanto o núcleo quanto a imagem, com duas dimensões, de forma que a soma vai ser 4, né? Que nesse segundo exemplo, a dimensão de onde parte a transformação é 4. Então é isso, pessoal.